Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Edu e eu sou o mediador desse novo podcast que a gente está começando, que é o Biblioteca de Alexandria. Se você quer entender um pouco melhor esse nome, a gente gravou uma introduçãozinha rápida que você pode ouvir para entender por que a gente escolheu esse nome para um podcast que fala de neurociência e teologia. O que tem a ver Biblioteca de Alexandria com neurociência e teologia? Vai lá na nossa introdução que você vai entender. Muito bem, eu estou aqui com os dois convidados do nosso podcast, que são, na verdade, anfitriões também, são convidados fixos, né? O Edgar e o Paulo. Vou pedir para vocês se apresentarem e depois a gente vai para o nosso episódio. Tudo bem, então eu sou o Edgar e eu gosto da área de teologia, sou pastor, sou professor de seminário e creio que o que o Paulo trouxe para nós de ideia encaixa muito a respeito daquilo que nós entendemos, a abrangência do que a salvação de Cristo faz em nós. Uhum. Bom, eu sou o Paulo, eu sou da área da neurociência, dizem que eu sou neurocientista, eu acabo aceitando isso, mas eu me sinto com um chamado para evangelizar, para falar sobre teologia, e me parece que esse conhecimento que eu obtive durante a carreira acadêmica pode ser usado. Essa área da teologia ela é muito legal, muito pouco explorada, pouco entendida, e às vezes até mal entendida, assim. Então eu queria tentar, junto com os meus amigos, né, a gente trabalhar melhor no aprofundamento teológico disso, que eu acho que é o que falta ainda. Perfeito. E a nossa ideia com esse podcast não é gerar polêmica por gerar polêmica e não é começar uma nova corrente teológica. Não, a gente quer entender como que a neurociência e a teologia podem se relacionar. Então a gente vai olhar a um texto da luz da Bíblia hoje, que é o texto de Romanos 12, o Edgar trouxe para a gente ler antes da gente dar o nosso início, certo? E aí, então, depois a gente vai conversar um pouco sobre essas interseções, sobre essa interface, né, do que de fato a teologia nos traz, o que a neurociência nos traz, que pode ajudar a explicar um pouco esse texto de Romanos. Perfeito? Então eu vou ler o texto aqui para nós, Romanos, capítulo 12, eu vou ler apenas os dois primeiros versículos do capítulo que diz assim: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bom. Então, esse texto ele traz um verbo bem, que talvez é o mais lembrado quando a gente pensa em Romanos 12:2, né? Que é o de transformar a nossa mente. Eu acho que é aí que está o nosso ponto principal de contato entre essas duas áreas, né? Então, o que vocês podem, Edgar, de repente, o que tu pode trazer da parte teológica, né, desse verso? Como que a gente pode entender o que quer dizer mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, né, num viés que a teologia geralmente vai trazer? Perfeito. Eu acho que o capítulo 12, ele é justamente um ponto de virada na carta de Paulo, na carta de Romanos, né? No capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo veio mostrando a respeito de o que aconteceu com o mundo, qual é a situação humana diante do mundo e qual é a possibilidade de nós em Cristo. Então, depois que Paulo fala tudo isso, ele começa justamente o portanto do capítulo 12, conectando aquilo, já que nós temos essa possibilidade, agora a gente transforma a nossa mente e apresenta nosso corpo. Então, Paulo, no capítulo 12 de Romanos, então, ele dá justamente essa diretriz de como é que a nossa mente transformada nos leva a ações santas feitas diante de Deus. E aí, então, entra agora a proposta do Paulo, na ideia de que uma mente transformada, ela não é somente cognitivamente, mas ela precisa agora funcionar de uma forma diferente, para que seja capaz de operar essa transformação que Paulo, então, está clamando para que os seus ouvintes possam fazer. Isso. O Paulo apóstolo e o Paulo, nossa, Paulo aqui. Boa. Esse versículo ele é bastante usado nessa área e realmente faz todo sentido assim, a gente entender que uma vez estando em Cristo, né, eu não sei se é bem isso que o Paulo quer dizer, mas me parece sim, o apóstolo, que a gente parte
a nossa experiência de mundo ela muda. Nossa forma de visão muda, a gente vê, julga, entende a realidade de uma forma diferente. Até na tradução que eu tenho, ela renove a sua mente, renove seu pensamento, diz. E às vezes o entendimento também, né? E isso eu acho bem interessante, porque quando a gente trabalha nessa área da neuroteologia, o que acontece muitas vezes é o que a gente chama de reducionismo. É que a gente acaba olhando uma atividade cerebral específica e achando que o fenômeno que a gente está observando, um fenômeno comportamental, é decorrente dessa atividade cerebral, incluindo a espiritualidade cristã e a fé. Então, tu poderia promover a fé mudando a atividade cerebral. É uma coisa meio mecanicista, assim, que é um reducionismo muito grave. Eu acho que esse é o grande problema, que eu acho que é o que eu queria trazer aqui para a gente conversar juntos, porque é um fundamento teológico, de que a neuroteologia, hoje em dia, ela parte de um pressuposto, acho que muito acadêmico. Então, quando a gente trabalha com a atividade cerebral, refletindo uma transformação na mente, uma mudança de pensamento, a gente está deixando de lado muita profundidade teológica que é pouquíssimo explorada. Então, assim, eu vendo esse versículo, eu entendo que isso é muito mais uma ação do Espírito Santo nos conformando à imagem de Deus, nos dando experiências pessoais com Jesus Cristo e formando, construindo uma nova identidade. A gente chama isso em inglês chama de concept self, né? Seria o meu eu referencial. Isso, seria para ser a autoimagem que eu tenho de mim mesmo, né? E eu acho que ao mesmo tempo esse assunto, Paulo, ele amplia a ideia teológica que muitas vezes tem simplesmente aquela ideia assim, isso é pecado, abandone isso. Não, não é. Quais são os processos que o nosso corpo precisa fazer para que eu passe agora a funcionar em uma nova categoria de pensamento, para que eu funcione numa nova categoria de ação? Às vezes também não é só a neurociência que faz uma redução nos seus conceitos, mas às vezes a teologia faz uma redução e a gente acaba trabalhando com uma teologia pobre na ideia de que não, é só você parar de fazer isso. Mas como realmente tudo isso precisa acontecer de forma espiritual, de forma carnal, para que convirja para uma ação diferente. Então eu acho que esse assunto ele enriquece a área da teologia, assim como ele pode enriquecer a neurociência. Perfeito. E eu acho que uma coisa bem interessante da gente trazer, que conversa com isso que vocês estão falando, é que o versículo ele deixa muito claro que a gente tem dois padrões, né? Que a gente tem o padrão deste mundo e que a gente tem o padrão, né, que é transformar, que é, me ajuda no versículo aí, mas que é renovar a nossa mente pela... Não. É transformar a nossa mente pela renovação... Transformem-se pela renovação da nossa mente. Isso, transformem-se pela renovação da mente de vocês. Então, como que essa renovação acontece, né? Muitas vezes também a gente vive no meio cristão de que isso que o Edgar trouxe, que você tem que mudar. Sim, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho pecados, eu sei que eu tenho dificuldades, mas muitas vezes quando eu tento fazer a mudança por conta própria, eu acabo mais me frustrando do que tendo de fato algum resultado, né? E eu acho muito interessante porque talvez esse texto ele converse com um texto que está lá em Ezequiel 36, quando Deus fala que ele vai tirar o nosso coração de pedra e vai colocar um coração de carne, que ele vai mudar, né, a forma como a gente de fato se comporta. E eu acho que quando a gente fala de cristianismo, eu sei que não é todo mundo que vê dessa forma, mas a gente que está aqui tem um entendimento que o cristianismo ele é uma cosmovisão, né? Ele é uma forma de ver o mundo. Para além de nos reconectar com Deus, não é só eu aceito Jesus e pronto, acabou. E Jesus é só o meu passaporte para o céu. Não, é a forma que eu enxergo as coisas todas transformada. E ela só pode ser transformada a partir do momento em que a minha mente começa a ser transformada, né? Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso porque são as duas áreas, na verdade, elas estão caminhando de mãos dadas nesse ponto, né? Tanto a biologia, porque quando antes eu tinha uma explosão raivosa e a partir de um momento eu consigo entender a perspectiva de que não, Jesus morreu por mim, ele perdoou todos os meus pecados e ele me permite, e isso faz com que eu possa então olhar para as outras pessoas com esse olho, com um olho diferente, com essa renovação da minha mente, talvez com essa perspectiva eterna, né? Aí sim, de fato, a mudança pode começar a acontecer. Porque em vez de me amoldar ao padrão desse mundo, que é pensar
nessa vida como fim em si mesmo, né? Então tudo que eu fizer eu vou fazer para ganhar e tirar vantagem e azar, né? Tem que aproveitar a vida aqui o máximo, para poder ter uma nova perspectiva, que é uma perspectiva eterna, de olhar para as outras pessoas e entender que, olha, sim, eu tô aqui, eu fui salvo, né, por Cristo, mas Cristo quer salvar outras pessoas também. Então eu posso olhar com esses olhos que não são meus, né? Mas que é essa transformação talvez que Paulo está propondo aí no versículo, A né? ideia das epístolas paulinas sempre foi essa, de que o cristão viva com a mente de Cristo. Uhum. Então, ele é muito mais do que apenas uma mudança de atos ruins e agora eu vivo uma vida onde Cristo é meu passaporte para o céu, mas é a ideia de ser realmente transformado de tal forma que a vida de Cristo passa a operar, além de me dar identidade, ela passa a operar moldando o meu comando. Então, isso é extremamente profundo. Por isso que a teologia ela fica pobre. Quando a igreja se transforma apenas em um elemento que está regrando aquilo que eu tenho de fazer, aquilo que eu não posso. Aquela ideia, tua religião não deixa de fazer isso. Não é, a questão não é a religião que deixa de fazer isso, mas sim é a minha relação com Cristo, a minha mente sendo transformada paulatinamente, parecida com a mente dele, me levando a ter ações com Cristo. Então, sim, uma raiva é uma descarga no meu cérebro em que ela se torna, então, uma expressão de violência. Mas como agora em Cristo, eu mudo isso, porque o fato de ser cristão não me faz deixar de sentir raiva, mas agora Cristo pede para que essa raiva seja redirecionada, transformada. Como é que nós vamos fazer isso? Uhum. Então é aí que eu vejo que você falou certo entre a conexão entre teologia e biologia para que isso torne a nossa prática. Uhum. Então não é só uma transformação intelectual, embora mas ela é também uma transformação física na minha mente para que a ação seja mudada, seja transformada. Porque em Cristo nós ganhamos identidade, mas mais do que isso, nós também ganhamos um modo de proceder que resgata a soberania divina que foi perdida em Gênesis 3. Então, a partir de agora, o cristão ele passa a agir dessa forma, muito mais. Perfeito. Sabe, né, eu vejo de uma forma que é bem interessante, tem um pouco a psicologia aqui, mas é esse modelo que eu comecei a pensar um tempo atrás, parece que ele faz sentido, que é assim, ó, resumidamente, tá? Eu chamo de modelo do cavalo do cavaleiro. Tá? É basicamente assim, nós temos ali, então, a nossa natureza caída, né, que é um cavalo. E sobre ele nós temos um cavaleiro, que atua mais ou menos como o ego, pegando emprestado à psique freudiana, né? Ele diz do ego e estuda ego, tá? O que acontece? O cavaleiro, como a nossa razão, né, fazer uma mediação com o nosso id, com o nosso desejo do id, as convenções sociais do superego, o ego ele tentando conciliar o que eu desejo, a minha pulsão, e o que eu posso, que é aceito socialmente. Esse cavaleiro vai tentando domar um cavalo, que é a nossa natureza, aquele impulso, né, carnal, carnalidade. Né, então, alguém caído. E esse cavaleiro, acho que agora comentou isso, ele não pode fazer, a gente não consegue nos auto-transformar. Né? Essa transformação da mente é algo que vem da ação do Espírito Santo. Certo, não pode ser feito operado por nós. Certo? Sim, não faz sentido eu mesmo conseguir me transformar. Então esse cavaleiro não tem condições de guiar o cavalo. Porque na verdade o que acontece? Aí vem, acho que um insight biológico. O cavaleiro ele é cego. Eu respaldo isso com alguns estudos da área da neurobiologia da memória, que mostra que nós não percebemos a realidade em tempo real. Eles fizeram uns experimentos, tem vários, tem um que é bem famoso, os caras estavam explorando sabores de sorvete. E eles botaram eletrodos, né, para ver a atividade cerebral na hora da escolha. E aí eles viram que a pessoa faz a escolha e toda a parte interna do cérebro, que seria assim, o sistema límbico, aquela parte associada à emoção, ao desejo, aquela parte menos racional, né? Seria mais até a parte inconsciente, certo? Ela está ativada, está funcionando justamente na hora da escolha. E a área que nós julgamos ser a área responsável pela escolha, que é a área cortical, ela está inoperante. Ela começa a operacionalizar mais ou menos assim, meio segundo depois que eu escolhi. Qual é a ideia disso? Esse fruto, assim, a conclusão que a gente pode tirar. A nossa razão
O nosso julgamento ele vem para dar sentido à nossa escolha, Certo. que já foi feita de maneira inconsciente. Então, nesse modelo do cavalo e do cavaleiro, a ideia é que o cavaleiro é cego porque ele corresponde à razão. Ele não vê a realidade em tempo real. Ele vê a percepção de uma memória que já existiu. Então, tem um pequeno delay na percepção do mundo pela racionalidade. E o julgamento mostra isso. A escolha do sabor do sorvete, eu faço ela emocionalmente. E a mente é muito mais emocional do que parece. Sim. Aí o que acontece? A inovação da mente que a gente está falando aqui, eu acho que é legal isso, porque o cavaleiro não vai fazer ela. Ele não vê a realidade. Ele vê a realidade através dos olhos do cavalo. Ou seja, eu tenho meus desejos, mas a minha civilidade, eu tenho crises de raiva às vezes. Mas por eu querer ser alguém civilizado, eu me controlo, eu estou em público, eu não vou fazer nada que vai se comprometer. Nós temos nosso self social, né? Que é a percepção que eu tenho da imagem, que eu tenho dos outros fazem de mim, e isso para mim é importante. Então, o cavaleiro está sempre condicionado a ver a realidade pelos olhos do cavalo, pela inconsciência, principalmente pelos aspectos emocionais. E é por isso que ele é limitado. O que acontece quando eu aceito Cristo na minha vida? Eu tenho um self, um referencial, que não é o meu eu conceitual, é alguém que eu admiro, alguém externo, que não necessariamente é Jesus Cristo, foi uma questão espiritual, né? Da renovação da mente. Jesus Cristo, ele monta nesse modelo à frente do cavaleiro. E ele dá uma nova perspectiva de visão do cavaleiro. Ou seja, agora o cavaleiro, ele continua na realidade pelos olhos do cavalo, então ele tem o instinto carnal, a luta, né? O espírito contra a carne está lá. Mas ele consegue ver na minha realidade esse reino de Deus através dos olhos de Cristo, através do amor, do perdão, que não é natural. É uma visão que aquele amor A santidade. Exatamente. Então, eu acho que esse modelo ilustra bem essa ideia de renovação do pensamento. O que é a renovação do pensamento? Não é só um conhecimento teológico. Porque se eu sou um cara que entende de teologia, vou para a igreja, conheço todas as regras, se eu considero que eu estou sendo transformado, que eu sou uma nova criatura, mas não tenho Cristo à frente, eu continuo só tendo a visão do cavalo. Sim. Então, o que eu tenho? Eu tenho um cavaleiro, um ego encolhido. E aí eu estou tentando dizer para o cavalo que ele tem que olhar uma coisa diferente, mas ele continua sendo cavalo. Nosso eu continua sendo nosso eu. Isso, o cavalo vai para onde ele quer. Escolha, inclusive, nesse sentido até parece uma ilusão. Eu acho que eu escolhi, mas eu só justifiquei a escolha que meu cavalo fez. Então, essa nova cosmovisão, essa nova visão de mundo, esse novo olhar, com um amor sacrificial, ele vem só através de Jesus. Então, por exemplo, quando a gente pede santidade, o nosso eu ele é incapaz de entender santidade, a não ser que ele esteja olhando pelos olhos de Cristo. Porque até mesmo a nossa santidade ela pode ser egoísta, ela pode ser manipulada ainda pelo nosso velho eu, mas eu supostamente estou dizendo que ela não é. Mas se for por Cristo, aí ela realmente está sendo conduzida no viés diferente. É o caminho estreito. Perfeito. E é muito interessante porque esse caminho estreito, ele não é pesado, né? Porque geralmente, quando a gente pensa, eu vou me tornar santo, né? Parece que E aí eu lembro da história dos fariseus, né? Porque os fariseus, eles obedeciam a lei e tudo que acontecia, mas na verdade eles eram só... Eles colocaram viseiras muito bem postas no olho do seu cavalo, no sentido de que eles colocaram freios para a natureza deles. E aí vira mais piada ainda quando Jesus disse que você quer tirar o cisco do olho, não tira a primeira trave do teu. Isso. Então, e eu acho que isso é muito tranquilizador para quem é cristão, porque isso me faz perceber que a santidade, né, ou ir para o céu, ele não vai depender mais de o quanto eu consigo controlar o meu cavalo, digamos assim. Né? E aí eu lembro do texto de Romanos 3, que Paulo construiu antes, quando ele fala que eu acho que talvez esse seja um dos maiores tabus, assim, quando a gente pensa em cultura popular e o que é quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Sim. Porque se você perguntar na rua, a pessoa fala, não, eu sou uma boa pessoa. Então. E aí o parâmetro que a gente tem, né, de ser justo, ele não vai derivar do eu obedecer ou não obedecer, porque no fundo, por mais que eu talvez externamente seja uma pessoa boa, o meu coração ele ainda odeia as outras pessoas, ele ainda busca apenas o bem próprio, ele ainda está amoldado a esse padrão, que é uma visão de esse mundo. Então, o que eu vou fazer nesse mundo para eu vencer nesse mundo? Né? E aí, se eu precisar desconsiderar os outros, bom, cada um por si, Deus por todos. É o que a cultura popular diz.
né? Então essa própria transformação de como então eu vou conseguir me comportar, né? Porque a gente crê, quem é cristão, né, crê que a partir do momento que você tem um relacionamento com Jesus, as coisas começam a mudar, né? E essa mudança ela não vai vir de uma autoflagelação, quando ela vinha até no período barroco tinha essa tensão muito forte, né, da carne e do espírito, e essa luta. E sim, a gente como cristão luta contra a nossa carne, mas não luta na base da porrada, que era o que talvez era a grande tensão no período barroco. A gente pode lutar a partir do momento de entregar a nossa perspectiva e pedir para Deus mudar a nossa perspectiva. Porque se eu continuar vivendo a minha vida, eu vou só ver a minha vida a partir da minha perspectiva. Então, se Deus não me der uma nova perspectiva, se a gente levar para o texto de João, se eu não nascer de novo, né, que é de fato olhar com olhos que não são meus, né, talvez até case isso com essa analogia que o Paulo trouxe, aí eu não vou conseguir ir para o céu, porque de novo vai ser eu tentando, né, e é o que a gente defende, que é o contraste do cristianismo com as outras religiões, né, que as outras religiões geralmente é o homem fazendo o máximo que pode para tentar chegar num padrão ou alcançar Deus, né, quando o cristianismo não, Deus veio e ele nos aceitou e é isso. Na verdade, essa construção que você faz, a Bíblia inteira, ela parte desse princípio. Qual é a construção que o Dudu nos conduziu aqui, né? Então você tem o conceito farisaico de auto-santificação, ou seja, eu me esforço para ser santificado. E aí você vê em Jesus, né, no discurso de Mateus 5, 6 e 7, um monte, né, em que Jesus diz assim, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Aí o pessoal diz, beleza, até aí tô certo. Aí Jesus vai lá e diz assim, eu porém vos digo que, se você olhou de forma indevida para uma mulher, você já adulterou. Não, é isso, né? Então, é esse sentido. Então, daí nós vemos então a ideia do cristianismo, em que, principalmente o reformado, em que nós transformamos a salvação e entregamos ela para Cristo. Perfeito. Tá bom, o conceito reformado foi justamente esse, que o cristianismo antes da reforma tinha a ideia da autocondução à salvação. Então, eu me conduzo à salvação por meio da minha santificação. Aí vem a igreja que se reformou e diz assim, não, isso é o trabalho da graça por meio de Cristo. Tá bom, beleza, o sacrifício perfeito foi Cristo. O sacrifício aceito foi Cristo. Mas a igreja protestante continuou ainda com uma ideia de que a nossa santificação ainda era um processo da nossa força. Só que aí entra isso. Então eu estou colocando uma viseira mais restritiva no cavalo, eu estou tentando conduzir melhor o cavalo, mas estou deixando de Cristo conduzir. Então, tanto a nossa salvação foi conquistada por Cristo na cruz, quanto o nosso processo de santificação é conduzido pelo Espírito Santo, outra pessoa da Trindade, né, que nos conduz e nós vamos então. A santificação é essa permissão que nós damos ao Espírito Santo de conduzir nossa mente de uma forma correta. E aí, o nosso trabalho está então somente deixar de obedecer para o cavalo estar vendo, para deixar Cristo, por meio do Espírito Santo, conduzir a nossa vida nessa direção. E isso não, é perfeito. E assim, até pensando em termos de neurobiologia, tem uma área que estuda essa questão do amor, né? A neurobiologia do amor. Tá. E aí, pegando do grego, né, os 4 tipos de amor, né, o eros, o filéu e storge. Tu pega esses 4 tipos de amor. E é interessante que em todos os 3 tipos, o filéu, o storge e o eros, tu consegue ter uma correspondência neurofisiológica, ou seja, tu tem uma determinada frequência de onda, tu tem determinados neurotransmissores e hormônios circulando. Então, tu consegue estabelecer fisiologicamente aquele sentimento, né? Porque aqueles amores não são realmente sensações. Entendi. Agora, o amor é um amor sacrificial, que a gente chama, ele é um amor que não tem uma correspondência direta neurofisiológica. Provavelmente porque esse amor ele não é parte do repertório natural do ser humano. Porque o ser humano, o que acontece, né? Eu entendo assim, que um dos efeitos da queda em Adão e Eva é essa centralização do ego, do eu, no processo cognitivo. Certo. O próprio cavaleiro. O cavaleiro emergiu ali
E aí a ideia de definição do certo e do errado, do bem e do mal, né, que a gente passou a ter. Esse afastamento de Deus. A partir do momento que o ego é centralizado, eu vejo a realidade só através desse ego. Ou seja, só através dos olhos do cavalo. Então eu me desconectei da visão que eu teria através de Deus. Eu faço várias hipóteses quando eu vou pensando. Eu chamo isso de traço mnemônico mestre. Não sei se está bom isso ou não, mas... Explica. Tá, mas, quando a gente tem um novo aprendizado, a gente forma uma nova memória, essa informação fica em alguns neurônios, o que a gente chama de conexão sináptica. Então, para evocar aquela memória, para lembrar aquilo que eu aprendi, eu tenho que ativar aqueles neurônios, aquela rede neural, e aí eu acerto a informação. Né? Então, Aqueles mesmos neurônios vão ser vão ser acionados. Então, geralmente assim funciona a parte de aprendizado. Então, Certo. tem alguns gatilhos que são neurônios adicionais conectados a essa rede. Então, alguma coisa te faz lembrar daquilo, ou a tua necessidade de expressar aquilo na hora que tu precisa. Está fazendo uma prova, precisa mostrar o que tu aprendeu, então tu fica tentando lembrar algo que tu aprendeu no dia anterior. Ou algum gatilho, tá andando na rua, tu vê alguma situação que remeteu à gravação daquela memória. Sim, tipo essa semana, por exemplo, eu cozinhei, e aí quando eu entrei em casa depois, eu falei, bah, tem cheiro da comida da minha avó aqui. Por quê? E aí talvez o que a gente possa fazer essa analogia é que na minha avó tinha o cheiro, mas tinha o visual, tinha o sabor. Então cada uma dessas conexões, que antes estava tudo junto, pode me remeter àquela memória lá. Exatamente. Então aconteceu comigo também, porque eu fiz uma viagem que daí eu ganhei, olha só, essa história é meio doida, mas eu ganhei um desodorante do meu trabalho, os caras acharam que eu tava fedido. Não, e aí eu não usei esse desodorante, que era um diferentinho assim, e eu usei numa viagem. E aí depois, eu nunca mais usei o desodorante. Usei na viagem, trouxe pra casa e tal. E aí um dia tava lá o desodorante e eu passei o desodorante e eu lembrei de coisas da viagem. Por quê? Porque eu tava sentindo o cheiro daquela memória que eu gravei. Então a gente pode dizer que ele, ao sentir o cheiro, ele acionou aqueles neurônios, só que eles estavam conectados à ideia da viagem. Então, automaticamente, a viagem vem na cabeça. Isso, essa é a essência do aprendizado, é a conexão de redes neurais, porque o córtex ele integra toda a informação. Entende? A gente percebe a realidade pelos órgãos do sentido, né, o que a gente, né, o que a gente ouve, o que a gente vê, os cheiros que a gente sente, e tudo aquilo é armazenado em partes do córtex diferentes. Posso fazer um parênteses? Só para talvez a galera que está assistindo não... O que é córtex, né? Aí a gente tem um outro podcast, pessoal, que chama Sinápticos, se você quiser eu vou deixar linkado aqui também, mas o córtex basicamente, e aí o Paulo pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente dividiu naquele episódio o cérebro em duas partes, né? Dá para dividir em várias partes, mas ele dividiu na parte que talvez seja mais límbica, né, que é a parte que fica mais por baixo, e o córtex, que seria essa parte que vai por cima. Então, quando a gente vê uma imagem do cérebro, geralmente o que a gente está vendo é o córtex, né, aquela massa cinzenta, assim, com umas minhoquinhas, assim, isso seria o córtex. Isso, exatamente. E essa divisão dual do cérebro é interessante porque o modelo do cavalo, do cavaleiro, parte disso. Tá? Emoção inconsciente, razão consciente. Então, dá para associar assim. Mas essa ideia, essa hipótese do traço mnemônico mestre é assim: traço mnemônico é esse conjunto de neurônios que consolidou a memória, que aprendeu aquele conhecimento. Mnemônico tem a ver com memória. Isso. Mnemônico é boa. Mnemônico, né, a expressão para falar de memória. Então, é aquele conjunto de neurônios armazenando uma informação. Quando eu falo... tipo os ingredientes da minha memória, talvez. Isso. Exato. Tipo, cheiro, visão, os sentidos, assim. Exato, porque eu sinto os neurônios que armazenam aquilo, como eles se integram no cérebro. Então, esse traço mnemônico, mestre, que eu chamo, é o traço mnemônico que existe antes da queda. Adão, na minha perspectiva, tá? Então, acho que está tudo certo nisso, mas Adão e Eva, eles viviam uma vida que era diretamente conectada com Deus. Tá? Tudo que eles viam, que eles avaliavam, eles já associavam à bondade de Deus. Deus fez essa cachoeira pra gente, olha que bonita. Mas sempre que eles tinham uma experiência de vida, Deus estava junto dessa experiência, no conhecimento de Deus. A queda tirou Deus do teocentrismo e botou o ego no centro. E agora tudo é associado a mim, a visão do cavalo. Então tudo agora parte de mim decidir se é bom ou ruim. Se é bem ou mal. Minha experiência determina o bom ou ruim. Exato. E
E assim, o ser humano, né, dentro dessa ideia de aprendizado, ideia de Cristo, viver experiências com Cristo, ser transformado, ele volta e meia consegue ter hábitos e comportamentos que são genuinamente altruístas, né? Só que tem várias pesquisas mais da área da filosofia da mente, da antropologia, muita gente diz que altruísmo natural talvez não exista. Talvez seja uma ideia que nós temos, talvez de Jean-Jacques Rousseau, a ideia de que o homem é bom por natureza. Isso, exatamente. Tá. Mas tem assim, por exemplo, teorias como o do Richard Dawkins, que escreveu aquele livro Um Gênio Egoísta. Certo. E é muito interessante porque biologicamente faz sentido isso. Eu vivo para mim, é um prazer hedonista, é uma vivência que eu não consigo me desatrelar de mim mesmo. Eu sou um prisioneiro, talvez eu não estou nem prisioneiro de mim mesmo, tá? Do meu cavalo. Então eu faço, mesmo racionalmente, eu faço as coisas que eu desejo fazer, mesmo que eu desfaça um pouco isso. Então, justamente essa ideia de transformação da mente através de Cristo, e por isso que a fé cristã, na minha perspectiva, e o caminho para a salvação é único, é óbvio isso, não é? Neologicamente eu entendo isso, porque o amor ágape, ele não é natural. Eu naturalmente não sinto ele, porque essa coisa de abrir mão de mim mesmo, diminuir e ceder ao meu desejo natural pelo outro, por amor ao próximo, é algo que não faz parte nem da minha genética, nem da minha fisiologia, evolutivamente falando, né, pensando na visão evolutiva do desenvolvimento cognitivo humano ao longo dos anos que a gente foi criado por Deus, a gente é incapaz disso. Mas eu tenho uma pergunta. Porque quando eu penso, por exemplo, em pais e filhos, muitas vezes tem mães ou pais que não são cristãos e que têm essa ideia de fazer tudo pelo filho. E aí a gente não pode questionar essa posição, por exemplo, que talvez tenha alguma coisa biologicamente que... Ou porque talvez aí seja uma coisa de... E aí eu tô viajando aqui, né? Mas talvez seja uma coisa de pela sobrevivência, então eu vou cuidar de quem eu gerei, e não é necessariamente. E aí é meio uma linha tênue entre o que é amor e o que é comportamento, né? E eu acho que, no geral, as linhas são tênues, né? Nesse campo que a gente está conversando aqui. Depois eu quero voltar numa fala do Paulo, mas... Não, mas eu acho que é isso. Mas isso que o Dudu falou, eu acho que existe um fator biológico, na ideia em que, a partir do momento em que eu protejo minha prole, vamos lá, o animal humano, vamos usar esse termo, não falta de um maior, ele, de certa forma, está preservando seus genes. Sim. No futuro. Porque se toda a minha prole morre, o que eu vou deixar no mundo depois? Então, acho que é um elemento egoísta na ideia de que, protegendo minha prole, eu estou protegendo, entre aspas, meus próprios interesses. Sim. Né? A continuidade da minha existência por meio dessa prole. Uma outra dúvida que eu tenho, que talvez possa conversar com essa questão, é porque quando a gente fala quando a gente fala de graça, por exemplo, na Bíblia, a gente tem a graça salvífica e a graça comum. Talvez eu esteja usando os termos errados, né? Sim, Mas a graça comum, digamos, é um dom que Deus dá para todo mundo, independente se a pessoa crê nele, não crê nele. o sol daí é isso. Perfeito. Isso. E quando a gente fala de ser humano, eu acho que talvez a grande dúvida filosófica é de onde que vem a noção de bem e mal, né? Por exemplo, isso é bom, isso não é bom, isso é moral, isso não é moral. Né? Quando tu tem a base cristã, tu crê que vem dali, né? Mas, por exemplo, talvez sociedades que não têm a base cristã têm valores de visão de bem e mal. Isso não se encaixaria talvez dentro de graça comum? E a minha dúvida é só sobre a pesquisa, assim, realmente. Se essa pesquisa ela é meio que definitiva em dizer que o amor ágape ele não é algo natural, ou tem indícios de que é mais nesse sentido? Tá, não, assim, é um bom comentário, porque realmente, que ciência, a gente fala assim, isso aqui é cientificamente comprovado como, né, batemos um martelo, e não tem contestação. A ciência não é dona da verdade, né, é uma forma de buscar a verdade. Isso. E também comete erros porque parte de uma subjetividade, né. Tem vários exemplos, mas acho que não precisa entrar aqui, mas assim, então não existe um consenso, é uma tendência dentro de meta-análises que pegam vários estudos e tentam analisar os resultados deles, chegar a uma conclusão mais definitiva, que não existe uma correspondência do amor ágape. Porque justamente esse sacrifício pelos filhos
faz parte da teoria do gene egoísta. Como os filhos são extensões de nós mesmos, a gente foge muito bem da nossa vida por eles. E isso não chega a ser um ato altruísta, ainda assim é egoísta. Sim. Dentro da neurociência, da cognição, do comportamento, o pessoal estuda um evento chamado de autenticidade. O quanto o meu comportamento é correspondente à minha intenção mental / cerebral. Ou seja, eu estou fazendo caridade, estou dando comida aos pobres, mas o quanto eu estou fazendo isso pelos pobres ou por mim mesmo. Porque isso é um debate. Ou até naquela ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa boa, senão talvez eu vou sofrer um castigo eterno. Então eu estou fazendo agora aqui, vai que eu chego lá, o cara diz, não, tu fez aquilo lá de bons. Não, justamente. Então, assim, tem vários estudos que mostram que muitas pessoas fazem coisas boas, mas porque tem alguma forma de gratificação naquilo. E sem entender. Então acaba ainda sendo focado no ego. E eu acho, biologicamente pensando assim, eu acho que a gente não consegue se desconectar do nosso ego. E por isso essa questão do bem e do mal, eu estava com meu filho um filme, Kung Fu Panda. E tem uma frase que eu achei muito interessante, se não lembrar. Mas é quando o Po, que é o Kung Fu Panda, ele chega correndo para falar com o mestre Shifu, que é o mestre dele de Kung Fu, que o inimigo, o malvado, Tai Lung, que é um tigre, tá vindo até o lugar lá que eles estão para destruir a comunidade e desafiar o dragão guerreiro, que é ele. E ele fala assim, mestre, tem uma péssima notícia. Não é o Shifu, é o Ugly, perdão, é o mestre mais sábio que o Shifu, é a tartaruga. E ele fala assim, não existem más notícias, só existem notícias. E daí eu comecei a pensar, realmente faz sentido, porque talvez a definição que vem depois é muito mais baseada no que nós sentimos, no medo, ou no desejo. No meu próprio conceito do que é bom e o que é mal. O que é bom é o que me faz bem, o que é mal, o que me ameaça. Sim. Né? Eu acho que o efeito da queda é esse, do egocentrismo. Então, o cavaleiro, ele tem assim um raio de ação. Eu tenho uma liberdade de fazer escolhas, mas baseadas na minha natureza. Sim. Houve um deslocamento, né? A queda ela trouxe o deslocamento do Deus dizendo que é certo e errado, e agora nós entendemos. E há um conceito social também nessa direção, né? Hoje em dia nós somos cada vez mais desassociados da religião, esse termo, para nós mesmos. Você sabe o que é bom. Teu coração sabe da escolha. Siga teu coração. Peterson, não pensa, né? E se a gente pensar em talvez ícones da maldade no nosso mundo atual, vamos pensar que talvez no Adolf Hitler, já pensou se ele escutasse isso, siga o seu coração? E aí? Né? Então a gente precisa entender. Só que aí a minha ideia é que, não, mas eu não sou tão mal quanto o Hitler. É mesmo. Né? Os meus preconceitos não são, eles não existem. Então é muito interessante isso. O que eu queria voltar é que o Paulo citou uma coisa que me fez pensar e refletir em algo aqui. O Paulo disse que, então, antes da queda, toda experiência humana, então todo neurônio estava conectado a Deus porque eles tinham uma comunhão com Deus, certo? Houve um momento da queda. A partir de Gênesis 3, o homem, a humanidade, não está mais na relação direta com Deus. Óbvio que Deus depois dará um resgate disso, e é por isso que nós nos tornamos cristãos, que há essa redenção. Mas o interessante é que se nós pensarmos em história, toda a história da arqueologia humana, a partir do momento em que o homem começou a criar a civilização, vamos usar esse termo assim, todos os elementos fortes de uma civilização sempre foram ou a lei ou a religião. Tanto que, em muitos momentos da história, o elemento religioso sempre foi mais forte que qualquer outro elemento em qualquer civilização que você encontrasse. Pensa no Egito, pensa nos Incas, nos Maias, você pensa nos Celtas, você pensa nos Assírios, Babilônios, enfim, o elemento religioso sempre esteve ali. E aí aquilo que o Dudu falou, eu entrei na minha casa, eu senti o cheiro, logo eu fui remetido à minha avó, ou usei o desodorante e fui remetido à ideia da viagem. Será que esse elemento religioso das civilizações humanas, que ainda não haviam se conectado novamente com Deus, ele não é esse elemento da mente que foi passado, dizendo assim, há
um elemento aqui que nós temos uma intriga com Deus, alguma coisa assim, já nos acusando na ideia de, puxa, eu preciso resolver essa questão com Deus. Então toda a civilização humana estava naquela ideia de existe um Deus e nós precisamos fazer alguma coisa para apaciguar esse Deus. Será que não é essa ideia de Éden, do humano, nos lembrando, olha, tem um Deus a ser apaciguado? Como é que É, quase como um print, né? Exato. Eu acho que uma coisa interessante em relação a isso que tu trouxe é que tem uma fala do Dawkins, Dawkins ateu, né? E que é isso, que tem o livro Delírio de Deus lá, que ele fala que quando tu vê o mundo e toda a complexidade das coisas, tem algo que quase te dá vontade de adorar alguém ou alguma coisa. E é a acusação que Paulo vai fazer. Sim. Por não terem adorado a Deus e adorado as coisas, vocês hoje são condenados à situação em questão. E eu acho que isso é muito interessante porque quando a gente vê uma beleza grande da natureza, assim, a gente entra num modo muito contemplativo, né? Mesmo as pessoas que não são cristãs, quando vê um pôr do sol, vai ver, sei lá, um lago muito bonito, uma praia, não tem como a gente não entrar nesse modo, né, de contemplação. Claro que daí o que se adora é muito relativo, né? Porque talvez a pessoa só adore o lugar, né? Eu só adoro, sei lá, enfim, aí a gente não vai entrar nesses desdobramentos, mas é interessante porque quando eu vejo alguma coisa muito complexa, assim, ou muito bela, né? Hoje eu tava vindo pra cá pra Gramado e eu tava vindo na estrada de Caxias, e aí tinha uma nuvem que ela tava muito baixa e ela tapou o sol, assim, e ficou aquele arco, tipo um círculo, assim, sabe? E eu fiquei viajando, assim, depois que eu vi aquilo por alguns segundos, assim, sabe? Então eu fui empurrado por esse estímulo a entrar nesse modo de contemplação, assim. Então, e isso não é interessante porque quando eu me maravilho, você falou de cachoeira, eu lembrei Cataratas do Iguaçu, né? Impressionante. Você sente, né? Quando você chega lá e você consegue vislumbrar aquilo. Então, primeiro que nós reconhecemos que temos incapacidade de criar aquilo. Né? Não tem como ser sido feito por nós. A gente pensa, mas daí ao mesmo tempo hoje nós estamos levados a refletir de que não foi o nada, o acaso, a junção de fatores aleatórios produziram aquilo. E, né, então se você tira Deus da jogada, Deus não é o construtor, Deus não é o projetista, Deus né, foi simplesmente o nada que criou aquilo. Mas e a nossa capacidade dessa admiração, né, é interessante. Porque aí, então, o universo ele passa a ser tão somente um desperdício de beleza. E a nossa capacidade de apreciar isso também. Então, fica muito estranho nós entendermos por que um universo teria sido criado. Do nada, ele, em teoria, ele seria mais econômico. Tanto em o que ele apresenta, quanto a capacidade que ele dá às suas criaturas de admirar. Então teria assim um desperdício total. O universo ter criado seres capazes de olhar essa beleza por nada. Isso me lembra a fala de Salomão, né? Que nada faz sentido debaixo do sol. E realmente, quando o Thiago Gauss tem uma pregação que ele fala sobre isso, né? Que é sobre debaixo do sol. Nada faz sentido debaixo do sol. Se tu ficar olhando só para debaixo do sol, realmente nada vai fazer sentido. Agora, se a gente conseguir, né? Se Deus abrir nossos olhos pra gente ver esse além, cara, aí sim, tudo faz sentido, né? Exato. Talvez essa tenha sido a falta de capacidade de Salomão, não ter essa E a acusação do autor de Eclesiastes, né, do pregador de Eclesiastes, é justamente isso. Que sem uma perspectiva maior, a vida se torna tão somente correr atrás do vento. Isso, correr atrás do vento, vazio. Né? A nossa incapacidade de contemplar o elemento maior. Só que aí hoje há essa questão justamente dessa dissociação. A ciência e a religião, elas não conversam. E aí então é esse elemento. Então tá, então a ciência, ela, já que Deus não está dentro do conceito da maior parte dos cientistas, ou de uma grande parte deles, enfim, né, se desassociou, então o acaso, aleatoriamente, sendo repetido por milhões e milhões de anos, ele acaba gerando coisas assim, em que nós contemplamos por, sei lá, por ingenuidade nossa. E difícil entender isso. Mas uma coisa que eu acho que é legal da gente construir é que
para quem é cristão, né? Se eu acredito que o cristianismo é a verdade, Uhum. não tem por que eu ter medo, né? Porque, teoricamente, a ciência ela só tende a contribuir com a minha fé, né? E claro, eu tenho que entender que eu tenho uma perspectiva limitada, então não é tudo que eu vou entender de todas as áreas, né? E quando, por exemplo, sei lá, no começo, talvez as pessoas não entendiam o que era o fenômeno da chuva, e daí agora, hoje a gente já entende que é o fenômeno da chuva. E talvez você tinha uma experiência talvez mais narrativa do que era o fenômeno da chuva, né? Que era Deus mandava chuva, enfim. E Deus não pode mandar chuva através desse fenômeno científico orquestrado e organizado que ele. Se você pega toda a escritura, é a experiência observacional do ser humano. Então, por exemplo, o Sol se põe, e nós falamos disso até hoje. Uhum. Mesmo sabendo que, na verdade, é o nosso planeta fazendo a sua rotação, o seu próprio eixo, a impressão é que o Sol está se movendo, que nós estamos vendo dessa perspectiva. Uhum. Mas eles não tinham o objetivo de falar cientificamente. Uhum. Só que o que acontece é que muitas vezes a ciência ela parece ameaçar a teologia. Uhum. E aí nós, na nossa pequenez, nós temos a tendência, tudo que nos ameaça, a gente devolve com ameaça. Ao invés de realmente fazer um escrutínio. Ou a gente se esconde também, às vezes não devolve com ameaça, mas se esconde. E com todo o cuidado que eu vou falar agora, o que você falou é a ciência, ela ajuda a minha fé, inclusive quando ela questiona vários conceitos. E eu preciso alicerçar esses conceitos de uma forma mais coerente e com isso eu torno a minha fé mais forte em mim mesmo. E aí entra esse conceito da neurociência colaborando para o que a fé pode explicar. Sabe que no começo, assim, como eu não era cristão, não faz muito tempo, mas eu tinha muito essa questão do conflito, assim, tá? Hoje em dia, pra mim, é tão diferente. Pra mim, assim, eu olho pra ciência e vejo Deus. Certo. A neurociência, a neurologia, assim, é muito diretamente associada a Deus. Para dar um exemplo, só para ficar claro, estavam falando dessa capacidade de se maravilhar, certo? Que Deus nos dê. Eu estava lendo um artigo, muito legal, um estudo que eles fizeram, um estudo grande, assim, que eles pegaram pessoas com depressão, chama Inglaterra, e recomendaram um estudo os participantes que caminhassem por 15 minutos. Então, eram 2 grupos, principalmente. Caminhando 12 minutos. 15 minutos cada grupo. A diferença principal era que um grupo, eles pediram para as pessoas caminharem e se surpreenderem. Irem para lugares diferentes, olharem coisas diferentes. Ter uma percepção mais apurada, assim, do que eles estavam fazendo, se maravilharem com as coisas. E aí os caras pediram também, esses 2 grupos, para eles irem tirando selfies durante a caminhada. Eles estavam fazendo uma avaliação terapêutica. E aí, porque tem a ver com essa parte eles chamam de AWM, né? AWM, não sei como é que pronuncia isso em inglês. AWM, Que é interessante, porque até a gente fala, é daí que vem, provavelmente. Não sabia, tá? Provavelmente, tem que estudar a etimologia disso, mas acredito que faz sentido. Mas eles começaram a ver o que eles acharam. Eles pegaram, as pessoas faziam selfie, os 2 grupos, né? Eles caminhavam tentando se maravilhar, tentando ver. E eles começaram a perceber, eles fizeram um algoritmo lá e começaram a ver, eles botavam em preto a pessoa, tiravam selfie, né? Tiravam a cor da pessoa e tiravam a cor do fundo. E eles faziam uma comparação. E o que eles viram? Quanto mais a pessoa, ao longo do tempo, ia caminhando, descobrindo coisas, menor era a proporção dela mesmo na foto. Ou seja, ela estava mostrando mais aquilo que maravilhava ela do que ela própria. E eles acharam uma correlação direta com isso, com a recuperação dessa depressão que eles estavam tendo. Ou seja, é como assim, eu não lembro o nome todo do paper, mas ele é assim, Big Smile, Small Cell. Mas a ideia, a atividade é justamente... A gente pode tentar deixar vinculado aqui, se tu encontrar o link. Tá, eu acho bem a referência. Tá. Então é muito legal porque mostra assim, que as pessoas, quando elas percebem algo maior que elas, isso aqui entra nessa questão existencial, do propósito, né? Daquele vazio existencial que a gente tem, e essa comunicação, essa capacidade de se admirar com as cataratas, com o Iguaçu, com a nuvem, com o sol. Isso é uma capacidade que Deus nos deu, justamente para a gente reconhecer ele na natureza, Deus, a revelação natural de Deus. Né? Então, isso, assim, para mim é um indício claro, esse artigo, tem muitos outros dessa área, que mostram como Deus fez o nosso cérebro com mecanismos, e ele criou o nosso cérebro para ser transformado.
Tipo assim, nós somos criados para ser transformados. Transformação da mente. Certo. Esse é o nosso propósito. E esse propósito ele só é alcançado, como eu estava falando, naturalmente a gente pode ir até certo ponto. Para caminhar no caminho estreito, aquela ideia bíblica que a gente falou lá no começo, do entendimento, a renovação do entendimento, e essa é uma coisa que eu faço para a igreja, que às vezes muitas pessoas, inclusive eu mesmo, estou na igreja, mas não estou entendendo o que significa a cruz de Cristo. Esse auto-esvaziamento que é entendido de mim, o que isso, qual é o sentido A disso? implicação. Quando eu entendo, eu acho que a questão não é só ver para crer, que a gente usa aquela coisa de fé, não. No Tomé, né? Eu preciso, deixa eu tocar eu preciso ver para crer. Ok. Eu vejo que existe um processo no meio que chama entender. Eu acho que a gente tem que entender para ver, e aí a realidade muda, porque está vendo por outros olhos. Eu acho que Cristo, na frente do cavalo, nos dá esse entendimento. Não é só ver uma nova realidade, é entender uma nova realidade. Através do amor ágape. Sim, é ressignificar isso, né? Isso, e até, na verdade, isso, a ressignificação seria um fenômeno a posteriori. Tem uma outra teoria, pensando assim, né, inventando, que é chama de reconsolidação cristã. Porque assim, as memórias são consolidadas, a gente aprende coisas, o cheiro, né, do bolo da avó, do desodorante, a gente aprende, e a gente conecta com outras coisas, tá? Só que as memórias elas não são estáveis, elas voltam ao estado de habilidade toda vez que reativa. Isso é interessante porque imagina se a gente, se a gente viesse aqui, por exemplo, e vamos supor que tem um leão aqui na sala. Né? A gente não queria entrar aqui para gravar o podcast, mas vamos supor que o leão pulou a janela e foi embora. Então, quando a gente volta aqui, a gente cria uma nova memória. Agora não, o leão não está na sala, é uma sala escura, né? Então o nosso cérebro vai mudando através de capacidades sinápticas, as memórias vão sendo ressignificadas. Elas vão sendo alteradas. Sim. Então a reconsolidação cristã seria quando eu vejo alguma coisa que aconteceu na minha vida, alguma dor que eu tive, sabe? Uma mágoa. Perfeito. Não pelos olhos do cavalo, mas pelos olhos de Cristo, pelo amor de Cristo, eu consigo transformar aquela memória. Eu diria que a transformação da memória é o precursor para a transformação da mente. Então, Paulo, seguindo sim, isso que você está falando, o que eu penso? Então, a possibilidade de cura de situações que me feriram, elas se tornam possíveis à medida que nós ressignificamos a nossa experiência agora de uma forma em que a ameaça foi removida. E até mesmo nesse sentido, tu está dizendo que estando em Cristo, curas de situações passadas elas podem acontecer, assim como o perdão pode ser dispensado. Mas para isso acontecer, eu preciso ressignificar pelos olhos de Cristo e não mais do meu papá. Isso, porque até mesmo depois de estar em Cristo, é até meio terapêutico, assim, ansiedade, depressão, certo? Raiva, tudo. O que acontece? A memória ela tem assim, basicamente 10 componentes. Tá? E tem o contexto, né, o lugar, os órgãos sentidos, o cheiro, o que eu escutei. Tem, além do contexto, a emoção, que é o que eu senti na hora. E tem o sentido. O que aquilo representou para mim? Dentro do meu mapa conceitual, da minha identidade. O que aquilo representou? Então, são 3 componentes distintos. Essa ideia de ter uma mente transformada, de ser uma nova criatura, eu consigo olhar para o meu passado, através de viagem no tempo mental, volto para a minha memória do passado, de um evento ruim, que me causou um trauma, vamos supor, e eu consigo ressignificar, mudar, na verdade, o que aquilo representou para mim, o sentido, porque agora eu olho com os olhos de Cristo e consigo perdoar. Porque eu entendo aquela pessoa. Não, exato. Ela só podia fazer aquilo. Eu tenho um olhar muito mais compreensível. E a emoção, por causa disso, muda. Eu sinto compaixão, eu sinto piedade, não só como de mim mesmo. Né? Das minhas próprios erros, sem as minhas falhas. Então a nova criatura é mais leve, está em Cristo, fada, é leve, porque a nossa vida se torna mais dependente dele. E a nossa, na verdade, assim. Mas assim, eu acho muito legal. Quando a gente realmente está em Cristo, a gente não muda só agora no presente. O nosso passado muda. Ele significa. O nosso entendimento mudou tudo. Assim, então a nossa vida muda no presente, no passado e as perspectivas de futuro mudam. Sim, tem muitos estudos que mostram diretamente isso acontecendo. Isso é muito legal porque isso muda a perspectiva de esperança, né? Porque quando a gente está passando por uma coisa ruim, por uma coisa difícil, ou mesmo a gente já tendo passado por uma coisa ruim, alguma coisa difícil,
isso não escapa à soberania de um Deus que está cuidando da gente, né? Acho que isso é uma coisa que não existe, né, em outros contextos que não o que a gente vive, porque a gente crê num Deus que ele é bom, que ele é misericordioso e que ele é justo, e que ele é tão justo a ponto de ele ter vindo para fazer a justiça que a gente não conseguia ter feito, né? E aí eu volto. E aí não dependo mais, desculpa, eu não dependo mais tipo da minha performance, do eu domar o meu cavalo, que é tão difícil, né? E eu consigo dizer, bah, Jesus, já que tu já fez tanto, me ajuda a mudar o meu cavalo também, porque eu não consigo. Tá dando uma explosão de coisa aqui. Porque quando o Dudu fala agora de eu domar meu cavalo, então eu entendo quando Cristo fala vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Porque o meu fardo é. Porque nós tentarmos por nós mesmos, o que gera é frustração, o que gera é um peso de que eu não consigo mudar. E nós vamos ficando cada vez mais amargurados. Mas à medida em que eu deixo que ele permita essa transformação, o que vai acontecendo conosco é que a gente consegue descansar no processo. E aí entra aquilo que Paulo fala que está acima do entendimento, a paz que Cristo nos dá. Porque ela não é circunstancial, ela é diferente. Ao mesmo tempo, e a gente vai ter que fazer muito mais episódios dele de o que o Paulo falou, então, a respeito desse artigo que ele leu, dessa pesquisa, quando o zoom da vida, vamos dizer assim, ele está muito focado em mim, a minha parte de meu foco, ele se torna frustrante. Porque ele está focado em mim, nas minhas emoções e tudo mais. Agora, na medida em que eu consigo ampliar esse zoom para a imagem que está além de mim e eu passo apenas a fazer parte da paisagem, ameniza, porque aí eu me sinto participante de um todo que é maior. Então imagina assim, eu estou com um zoom no meu espelho e só que eu estou vendo são rugas. Isso aconteceu hoje de manhã. Tava olhando e eu botei esse povo de dente na minha boca e enrugou tudo aqui. Eu disse, meu Deus do céu, eu tô ficando decrépito. Agora, a partir do momento em que eu tiro o zoom e eu me vejo nessa paisagem natural, pensando numa cascata, a minha ruga não se torna mais tão importante porque eu sou um participante de uma paisagem perfeita. Então eu sou só mais um elemento de uma paisagem que é magnífica. Então eu me torno magnífico nessa paisagem. E aí se torna a forma pela qual Deus está construindo. Agora, se eu focar em mim, aí a coisa vai ser... É muito interessante isso, porque quando Paulo fala de self-referencial, né, porque quando a gente se torna cristão, Cristo se torna a nossa referência e aquilo que a gente almeja e a gente busca, e aí quando a gente coloca a gente mesmo nesse lugar, a gente vira narciso, né? Isso. E aí a gente começa a entrar em parafuso, né? E entra numa depressão, ou então entra num delírio de grandeza que as outras pessoas olham e falam, mas o que tá acontecendo aqui, né? Então, ou vira um ciclo de autodepreciação, né? De tipo assim, eu sou horrível, tudo que eu faço é horrível e é interessante, porque eu luto com saúde mental, o Edgar sabe bem, o Paulo também, né? E quando o meu foco tá em mim, geralmente acontece isso, né? De que as coisas estão ruins e tá tudo muito difícil. Agora, quando eu consigo ser parte de uma comunidade, né? E é muito interessante porque aí, como o Ed falou, a gente vai ter muitos outros episódios, mas quando eu penso em exercícios de mindfulness, né? Exercícios de presença, de você estar presente, é você ver que, opa, tem uma árvore, tem uma estante, o mundo não tá aqui me apertando, sabe? Eu faço parte de uma coisa que tem espaço para eu ser e para todo mundo ser. E aí eu consigo ser mais leve, né? Mas quando eu penso nesse sentido de quanto mais eu foco em mim, mais pesadas as coisas ficam, porque eu não sou perfeito. Então eu ser o self-referencial é muito pesado, porque daí todo e qualquer erro meu é gigante, porque a lupa tá toda aqui. Isso. Né? Então eu não consigo ver que, poxa, tem um companheiro meu do meu lado que tem tanta insegurança quanto eu, tanta dificuldade quanto eu, e a gente tá aqui para caminhar junto. E aí isso se torna mais leve, né? E isso me lembrou da análise que o Carl Sagan fez do ponto azul, pequeno ponto azul, que foi a Voyager, né? Enquanto a Voyager estava ali pela órbita de Saturno, eles viraram a câmera
e apontaram para a Terra, e tudo que a Voyager conseguiu ver foi um pequeno ponto azul entre no efeito da câmera, ele ficou num raio solar, né? E é legal toda a escrita que o Sagan faz, e eu não estou dizendo que o Sagan é cristão, mas toda a leitura que ele faz dizendo assim, esse pequeno ponto azul está tudo que nós amamos, tudo que já existiu, tudo que já foi, tudo que será, naquele mínimo ponto azul. É isso. Porque se dá muito zoom em mim, é frustrante. Mas você olha e digo, cara, mas nós somos muito pequenos. E Deus é tão maior que isso, que só que a gente está fadado a isso. Quando a gente olha demais para nós mesmos, nós estamos fadados a entrar numa situação de frustração. Não é, né? Prisão no ego. Falando em físicos, assim, tem um físico alemão que eu gosto bastante, Werner Dietz, é questão. E ele tem uma analogia que eu acho bem legal, assim. Vou usar a analogia dele, mas eu quero falar dos sentimentos. Mas ele fala assim, tá imaginando que nós estamos em uma espaçonave a 1 ano-luz da Terra. Então, a física tem uma proporção, né? Quanto maior a distância, maior é o ângulo de visão. Tem uma equação que define isso, né? Então, a ideia é que Deus está na eternidade, no Kairos. Então, Deus está a milhões de anos-luz da Terra. Se nós estivéssemos na 1 ano-luz, a gente conseguiria ver tudo o que acontece durante um ano. Sim. Mas como nós estamos, como Deus está na eternidade, a milhões de anos, a gente vê tudo. Por isso que ele é o alfa e o ômega. Mas eu vejo isso também associado a essa questão de saúde mental, baseado no ego, no cavalo. Quando eu estou muito próximo de mim mesmo, com muita autocompaixão, muita autopiedade, aquele problema está muito próximo de mim emocionalmente. Eu não tenho uma visão do problema, eu não consigo. Porque a ideia terapêutica, eu acho que eu até não levar como mentira, porque a terapia, assim, talvez até no secular também, é conseguir distanciar a pessoa do problema a ter uma perspectiva maior. Ela não deveria, não é tão grande quanto parecia, né? Perfeito. Então, acho que essa questão hoje o ego, ele realmente rege muitas doenças assim, mentais que a gente sofre hoje em dia. E, óbvio, por efeito da cultura, da sociedade, Na verdade, armadilhas, né? Mentais. a ideia de armadilha, exatamente. E eu vejo que, assim, Cristo nos dá essa liberdade, assim, essa coisa de realmente entender que é ele que conduz as coisas, né? Então, eu entendo muito, assim, que essa visão do cavalo é também uma nova forma de consciência. Porque, assim, tem uma teoria bem legal, chama de Global Workspace, que é algumas 4 ou 5 teorias da consciência. Essa é uma das mais bem aceitas. Que diz que a consciência é como se fosse um componente da memória. Então, assim, se eu estou consciente de algo, tipo de mindfulness, ou atenção plena, é como se eu pegasse aquele algo e botasse no palco da minha memória. Então, o meu córtex, meu cérebro está todo focado naquele evento. Eu estou consciente ali, né? Eu estou presente naquele momento. Se a gente entende que os olhos de Cristo nos dão uma nova visão de mundo, é quase como se fosse uma nova forma de ver a realidade, uma nova forma de consciência. Porque toda aquela memória que eu naturalmente ia formar, agora foi o Cristo, é totalmente diferente. E eu tenho uma perspectiva muito mais diária, de amor, focado muito mais no outro. Então, eu tenho esse autodistanciamento. Acho que isso, o João Batista disse quando ele falou, né, que é bom que ele diminua para que ele cresça. E a natureza é isso. Se a gente não abandonar nós mesmos, não assumir que nós não conseguimos controlar o cavalo, a gente nunca vai conseguir, isso nunca vai montar. É aquele processo de conversão, né, que ele fala, com que não é botar Cristo do lado do carro e continuar dirigindo. Tem que dar o controle para ele. E é o que ele faz no cavalo. E é o que gera essa nova consciência. Então a ideia de viver o reino de Deus, acho muito sensata isso. O cristão vive num lugar que é muito bom, mesmo. E aí, só para falar legal, até muito louco isso, mas eu acho tão legal, do grego, eu estava lendo esses dias Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. E eu vi que a palavra bem, eu fui dar uma olhada no grego, no dicionário léxico, e vi que esse bem não é o bem que a gente define como bem mal. O bem é aquilo que contribui para um propósito final. Isso. Que é ser transformado a Cristo. Então, voltando para o começo, para tentar encerrar minha fala, quando a gente fala de entender quem é Cristo, entender para ver, para crer, eu entendo que quando eu entendo isso na minha vida, quando eu tenho entendimento de quem é Cristo, a cruz de Cristo, eu entendo que as coisas acontecem do que tem que acontecer. Que Deus tem uma jornada para mim, um caminho para a minha transformação. E claro que vai doer, às vezes, porque o meu ego vai ter que ser moldado. Né? Então,
Mas eu vejo assim, quando a gente fala de neuroteologia, eu vejo que a neuroteologia aponta exatamente para isso. Jornada transformadora do ser humano, como isso faz o Isso está falando, eu voltei pro texto aqui, porque ele fala, então Paulo, ele apela, então, portanto, irmãos, é o exorto, né? A palavra aqui, não convém discutir agora, mas ela tem esse sentido de apelo e de cuidado pastoral. Eu apelo, né, pelas misericórdias de Deus, aqui a minha versão fala compaixão, deixa eu usar a palavra misericórdia, e ela está no plural, né? Eu apolo por essas misericórdias, por essas compaixões que Deus teve de eleger, de salvar, de nos trazer de volta, enfim, tudo isso, né? E aí ele diz assim para nós, então, para que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. A ideia, então tá, então eu vou lá e mato o meu corpo. Mas ele como é que eu faço isso? Paulo fala, não, vocês não se moldem ao padrão deste mundo e transformem-se, ou sejam transformados pela renovação da mente. Então, quando a minha mente se transforma, ela torna o meu corpo capaz de ser oferecido como sacrifício. E é assim que funciona o cristianismo. Quando o Espírito Santo passa a ser a minha mente, meu corpo se torna capaz de ser esse sacrifício que é pedido. Se não for assim, não tem como. Se eu tentar o meu corpo e a minha mente por mim mesmo, É adestramento, né? exatamente adestramento. E aí nós entendemos a palavra de Cristo que diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundante, e ao mesmo tempo, se o Filho do Homem realmente os libertar, vocês realmente serão livres. Aí vem essa ideia. Aí agora tudo começa a fazer muito mais sentido. a mortificação da carne é a morte do ego. E não é livre de nós mesmos. A visão da mente. E a partir desse momento, o cristianismo deixa de ser uma religião. E ele passa a ser uma comunhão com Deus. Vai muito mais além, claro. E um mecanismo transformador. Perfeito. E é justamente isso que a neuroteologia deveria mostrar. Eu achei que ela mostra. Né? Ela não mostra uma atividade cerebral, um bem-estar dentro da fé, que realmente dá mais saúde, dá mais vários efeitos positivos da fé. Mas ela vai muito além, ela tem esse efeito transformador, porque modifica o nosso ego. Perfeito. Ou seja, o cavaleiro continua ali. É que nem Paulo fala, né? A carne continua militando contra o espírito. Porque o cavalo volta e meia, ele não usa isso. Não sei se vai estar usando, não sei. Sim. Mas a gente está conseguindo andar no caminho. Mas esse caminho só pode ser andado pelos olhos de Cristo. A gente o cavalo não anda, o cavalo vai. Perfeito. Muito bem, pessoal. Vamos chegando ao final desse episódio, que foi muita coisa. E foi muita coisa, foi muito legal, né? Voltaremos aí em breve. E se você gostou, né, avalie aí, fique à vontade. A gente vai deixar aqui alguns links nos comentários que a gente comentou ao longo do episódio. Muito obrigado, Edgar e Paulo. Um privilégio. A conversa foi muito boa. Muito bem. Legal, bem legal, hein? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.